bem-vinda e muito bem-vindo ao CAT Mate. Algumas das aplicações mais importantes do cálculo diferencial são os problemas de otimização, em que devemos encontrar a melhor maneira de resolver um problema. Como exemplo, podemos citar qual é a forma de uma lata que minimiza custo de manufatura. Ou então, sob que ângulo os vasos sanguíneos devem se ramificar de forma que minimizem a energia despendida pelo coração no bombeamento do sangue? Ou ainda, qual é a aceleração máxima de um ônibus espacial? Todos esses problemas podem ser reduzidos em encontrarmos os valores máximos e mínimos de uma função que modela o problema. Neste vídeo, nos dedicaremos aos conceitos e resultados envolvendo máximos e mínimos de funções. Comecemos com o valor máximo local de f. Dado um subconjunto A do domínio da função, dizemos que f de p é valor máximo local de f se f de p for maior ou igual a f de x para todo x pertencente a A. Neste caso, P, um ponto do domínio, é chamado ponto máximo local de f. De maneira análoga, definimos valor mínimo local de f, e f de p é dito o valor mínimo local de f se f de p é menor ou igual a f de x para todo x pertencente a A. E neste caso, o ponto P pertencente ao domínio da função é chamado ponto mínimo local de f. Chamamos a atenção para a diferença entre valor mínimo e ponto mínimo. O ponto mínimo é um número no domínio da função e o valor mínimo é um número na imagem da função. Agora, veja que neste exemplo que estamos considerando, f de c é o maior valor que a função assume no domínio da função. Neste caso, dizemos que f de c é valor máximo absoluto de f. E isso acontece se o f de c for maior ou igual a f de x para todo x no domínio da função. Chamamos a atenção para a sutil diferença existente entre os conceitos de valor máximo absoluto e valor máximo local. Enquanto no valor máximo local, esta desigualdade era satisfeita para valores de x num subconjunto A do domínio da função, o valor máximo absoluto satisfaz essa desigualdade para todo x no domínio da função. Observe agora que o f de c é o menor valor que a função assume, e neste caso o chamamos de valor mínimo absoluto de f, e ele satisfaz a seguinte desigualdade: f de c é menor ou igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Novamente, veja que a diferença entre valor mínimo absoluto e valor mínimo local é o intervalo em que x pertence. Agora, vamos em busca de resultados que nos auxiliam em determinar os máximos e mínimos de uma função. Faremos primeiramente uma análise geométrica com o intuito de conjecturar algo sobre os máximos e mínimos de uma função. Consideremos a função f, cujo domínio é um intervalo fechado de a a b. Note que A é um ponto de mínimo local, bem como P2 e P4. Já os pontos P1 e P3 são pontos de máximo local, bem como o ponto B. Agora, observemos que as retas tangentes nos pontos P1, P2, P3 e P4 são horizontais, ou seja, tem coeficiente angular igual a zero, mas a derivada da função no ponto nos dá o coeficiente angular da reta tangente. Sendo assim, f' de P2 é zero, f' de P4 é zero, f' de P1 é zero, f' de P3 é igual a zero.
Sendo assim, nos parece que se P é um ponto de máximo e mínimo da função e a derivada existe, então a derivada no ponto é zero. Mas note que A e B também são pontos de máximo e mínimo da função, e a reta tangente não é horizontal nesses pontos, ou seja, f' de A é diferente de zero, bem como f' de B é diferente de zero. No entanto, veja que existe uma diferença entre os pontos AB e os pontos P1, P2, P3 e P4. Os pontos AB são extremos de um intervalo do domínio. Já os pontos PIs são pontos interiores do domínio da função, isto é, eles pertencem a um intervalo aberto contido no domínio da função. Sendo assim, podemos conjecturar o seguinte, que se P é um ponto interior ao domínio da função e é um ponto de máximo e mínimo e a f' de P existe, então f' de P é igual a zero. E na realidade é mais do que uma conjectura e nós vamos provar agora. Para fixarmos as ideias, vamos supor que P é um ponto máximo de F. Para o caso em que P é um ponto mínimo, a demonstração se dá de maneira análoga. Bom, se P é um ponto de máximo da F, isto significa que f de P é maior ou igual a f de x para todo x numa vizinhança de P, o qual estamos representando aqui por P menos R, P mais R. Veja que, como por hipótese P é um ponto interior do domínio, existe esse R positivo, tal que o intervalo de P menos R até P mais R está contido no domínio da função, ou seja, a interseção deste intervalo com o domínio da função é o próprio intervalo. Como f é derivável em P, uma vez que a f' de P existe, os limites laterais existem e são iguais a f' de P. Vamos calculá-los? Note que para x maior do que P e menor do que P mais R, o quociente f de x menos f de P dividido por x menos P é menor ou igual a zero, uma vez que o denominador é positivo, x é maior do que P e o numerador é negativo ou igual a zero, pois P é um ponto máximo de f. Por resultados já vistos de limites, uma vez satisfeita esta desigualdade, o limite lateral à direita de f de x menos f de P dividido por x menos P, quando x tende a P, é menor ou igual ao limite de zero quando x tende a P pela direita. Mas este limite é igual a zero e com isso chegamos que f' de P é menor ou igual a zero, uma vez que a f' de P é dado por este limite lateral. Agora, para x maior do que P menos R e menor do que P, este quociente é positivo ou igual a zero, uma vez que o numerador continua negativo, no entanto, agora x menos P também é negativo, uma vez que x é menor do que P. E então, o limite lateral à esquerda de f de x menos f de P dividido por x menos P quando x tende a P é maior ou igual a zero, ou seja, f' de P é maior ou igual a zero. E assim chegamos que f' de P é menor ou igual a zero e, por outro lado, f' de P é maior ou igual a zero. Então, não tem jeito. F' de P só pode ser zero e, com isso, mostramos o que queríamos. Precisamos ter alguns cuidados. O primeiro é, a volta deste teorema não é verdade. Ou seja, podemos ter a derivada em P igual a zero e P não ser nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo, como por exemplo a função f de x igual a x ao cubo e P igual a zero. Veja que no ponto zero a reta tangente coincide com o eixo x,
Ou seja, o seu coeficiente angular é igual a zero, f' de zero é igual a zero. No entanto, o zero não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo, uma vez que ao tomarmos x1 à direita de zero, f de x1 é maior do que f de x0, que é igual a zero. Agora, se tomarmos um número à esquerda de zero, x2, temos que f de x2 é menor do que f de 0, que é igual a zero. Pontos com esta característica serão tratados em vídeos posteriores, mas adiantamos que eles recebem um nome especial, são chamados de pontos de inflexão. Devemos também ficar atentos que em algumas situações a derivada não existe no ponto e mesmo assim o ponto pode ser um ponto de máximo ou mínimo da f, como é o caso da função f de x igual a módulo de x. Veja que no ponto p igual a zero a função não é derivável. No entanto, claramente p igual a zero é um ponto de mínimo da função módulo de x. Os pontos p do domínio de uma função, tais que a derivada é zero ou não existe, recebem um nome especial, são chamados de pontos críticos. Sendo assim, o teorema que acabamos de ver nos diz que se P for um ponto máximo ou mínimo local de f, então P é um ponto crítico. Veja que com isso temos que os candidatos a máximos ou mínimos locais de f são os pontos críticos. Vamos agora aplicar o que vimos em um exemplo. Determinar os possíveis pontos de máximo ou mínimo da função f de x igual a raiz cúbica de x ao cubo menos 2x mais 1. Pelo que vimos, devemos encontrar os pontos críticos da função. Estes serão os candidatos a pontos de máximo ou mínimo da f. Comecemos com os pontos em que a derivada da f é igual a zero. Veja que podemos escrever a função f de x da forma x ao cubo menos 2x mais 1 elevado a 1/3. Assim, sua derivada é dada por 1/3 que multiplica x ao cubo menos 2x mais 1 elevado a 1/3 menos 1 vezes a derivada de x ao cubo menos 2x mais 1. Mas a derivada de x ao cubo menos 2x mais 1 é 3x ao quadrado menos 2, e com isso chegamos na expressão 3x ao quadrado menos 2 dividido por 3, que multiplica a raiz cúbica de x ao cubo menos 2x mais 1 elevado ao quadrado. Mas veja que este quociente é igual a zero se o numerador for igual a zero, e com isso chegamos que os valores de x iguais a mais ou menos raiz quadrada de 2/3 são os pontos em que a derivada é igual a zero. Agora vamos encontrar quais são os valores do domínio da função em que a derivada não existe. Estes também são pontos críticos e, portanto, candidatos a máximos e mínimos da função. Veja que a função derivada é dada por este quociente e os valores do domínio da f em que a derivada não está definida são aquelas em que o x ao cubo menos 2x mais 1 é igual a zero. Aplicando todas as técnicas vistas anteriormente, como por exemplo o dispositivo de Brillouin-Ruffini, temos que os valores de x em que x ao cubo menos 2x mais 1 é igual a zero são estes aqui. E, portanto, também são candidatos a máximo e mínimo, uma vez que as derivadas nesses valores não existem. E ficamos por aqui. Não perca o próximo vídeo, onde veremos ferramentas que nos auxiliam a decidir se esses candidatos a máximos e mínimos da função são de fato os máximos e mínimos. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento!